Olá, estou muito feliz em estar aqui realizando esse projeto, esse sonho que era ter esse canal de podcast. E faz tempo que eu estava querendo fazer um canal de podcast com o intuito de dividir informações sobre saúde intestinal, microbiota com vocês. E a novidade que eu tenho para falar é que eu não estou sozinha nesse projeto, me juntei forças com a Activia e foi muito legal porque na época que eu estava estruturando aí o canal do podcast, eu encontrei com o pessoal da Activia e a gente viu que a gente tinha a mesma missão, que é levar informação sobre saúde intestinal, microbiota, para cada vez mais pessoas. Então resolvemos unir forças e tenho certeza que só vai potencializar aí o projeto de fazer cada vez mais conteúdo nessa temática tão importante para a nossa saúde. E podcast eu acho um canal super legal porque dá para aprofundar, dá para ter um papo mais profundo sobre o assunto. Eu já tenho Instagram, Facebook, que eu já divido bastante informações nesse sentido com vocês, mas aqui dá para ter um papo um pouco mais longo e você ir ouvindo no seu tempo, no momento que você tem ali disponível, seja algum trajeto, seja fazendo alguma atividade dentro de casa e fica gravado, pode ouvir, reouvir e tenho certeza que isso vai acrescentar bastante. É muito interessante mesmo, né, Ká, ver esse tipo de iniciativa sua junto com a Activia para levar mais informações, né, para as pessoas. Afinal, a gente está vivendo uma fase de tantas incertezas, né, de tantas dúvidas. E é sempre importante, né, ter marcas e profissionais transmitindo um conhecimento tão confiável, tão importante para o público. É isso mesmo, Dani. Uma fonte de notícia de um canal confiável é a melhor maneira da gente se manter informado e conectado, né? É sempre importante a gente verificar a fonte da informação. E aqui a gente vai falar bastante com embasamento científico. E as mídias sociais você já está em várias. Você tem Instagram, que eu te acompanho, você tem o Facebook, obviamente você está sempre nas palestras, correndo aí o estado de São Paulo, por que não o Brasil todo. E essa magia, essa novidade do podcast é uma coisa gostosa mesmo, né? Porque as pessoas, elas parece que voltaram aquele folclore, aquela coisa gostosa que é do rádio. De repente você está num carro, você está por que não na academia, ou então numa sala de espera de algum lugar, sim, num voo, isso está acontecendo, né? A sensação que eu tenho é que cada vez mais as coisas estão crescendo bastante, né, em relação a isso. No meu Instagram tem bastante interação lá com os pacientes, só que você não consegue passar um conteúdo tão longo, né, tão pontual, então um pouco mais dinâmico. E aqui a ideia é separar por temas e informando tanto os profissionais da saúde em relação às novidades aí de artigos do mundo da ciência, de nutrição e microbiota, como também os meus ouvintes que são meus pacientes ou pessoas que estão lá interessadas em buscar uma melhora da saúde. E esse nome, Gutcast? O gut em inglês é intestino, né? Até quando você vai fazer buscas científicas, você coloca gut microbiota, então é um termo muito utilizado. E como o objetivo é focar nessa minha expertise aí dessa ciência da microbiota, então logo quando eu pensei em fazer o podcast já me deu vontade de colocar esse nome do Gutcast e achei que além de tudo ficou bom, assim, curtinho. Ficou mesmo. E para pontuar mesmo qual que é o assunto que a gente vai falar. Conta um pouquinho desse seu background. Então a sua formação, a sua especialização, ou então hoje em dia você está focada mais nesse tipo de tratamento, é isso? Então, eu sou nutricionista, até é legal falar para quem não me conhece. Eu trabalhei anos em hospital, no Hospital Sírio-Libanês, e lá mesmo eu já comecei a me especializar um pouco trabalhava com muitos gastros, enterologistas, então comecei já a me especializar em cirurgia bariátrica, doença inflamatória intestinal, e daí eu fiz nutrição funcional,
que é uma especialização onde você olha o paciente como não só com um problema que ele tem, mas de uma maneira mais íntegra e personalizada, que cada ser humano vai ter as suas individualidades. E eu comecei a fazer um mestrado que eu estudei microbiota intestinal em pacientes que fizeram aquela cirurgia de redução do estômago, que o nome técnico é cirurgia bariátrica, e eu estudei eles pré e pós-cirurgia. Então, eu via qual a diferença da microbiota intestinal desses pacientes antes de operar e depois que operava, se isso tinha alguma interferência na perda de peso que essa cirurgia promove, né? Então foram os primeiros estudos, assim, que começaram, quando eu comecei o mestrado, estavam começando alguns estudos nessa linha. Em que ano foi isso? Então, o meu primeiro paciente do mestrado foi em 2011. Tá. E os primeiros estudos que começaram a avaliar a microbiota em relação à obesidade, por exemplo, foi em 2005, mas bem experimentais ainda. É uma coisa recente, então. É uma ciência recente. Assim, a gente sabe que existem esses trilhões de bactérias que moram ali no intestino, mas antes não sabia tanto a interferência delas com o nosso organismo. E isso começaram a estudar, inclusive, em outros setores do corpo, não só no intestino. Então, por exemplo, esse link com obesidade, que hoje em dia está muito descrito. Dá para a gente também falar um episódio só sobre o eixo intestino e cérebro, quanto essas bactérias interferem aí no nosso emocional, inclusive, na nossa parte cognitiva. Então, e esses estudos começaram de obesidade em 2005, e daí quando eu comecei o mestrado aí em 2010 e comecei a querer fazer essa relação, se tinha alguma relação entre as bactérias intestinais na ajuda aí de perda de peso pós a cirurgia. E a gente viu que muda bastante pós-cirurgia o perfil dessas bactérias, e o que é interessante porque eu achei bastante relação com o sucesso de alguns pacientes que perdiam mais peso, eles tinham um perfil diferente de bactérias. A coisa está no começo, você acha? Essa questão do intestino com nutrição, tudo bem, já tem alguns anos, mas assim, aparentemente é um novo estudo, é uma frente que deve abrir inúmeras portas ainda, né? Sim, sem dúvida. Hoje, quando eu comecei a estudar, eu já atendi em consultório, eu atendo em consultório desde 2005, e assim, eu vivia duas vidas paralelas, a do mestrado, que eu ia lá, estudava um negócio que eu não levava para o consultório e atendia meus pacientes no consultório. E eu sempre me questionei, putz, uma hora eu vou ter que escolher que caminho que eu vou tomar, ou eu atendo ou estudo isso, porque não tinha como eles se cruzarem naquela época. E daí, frequentando congressos, era sempre muito focado para pesquisa, então microbiota era só focado para pesquisa. E hoje em dia, chegou esse momento de cruzar essa ciência na prática clínica, né? Então, hoje em dia, a gente já tem testes para o paciente, se quiser avaliar a microbiota intestinal dele, a gente sabe o quanto isso interfere aí em diversos pontos da saúde do paciente, inclusive na perda de peso, em cansaço, em vários fatores que não estão ligados diretamente no intestino, a gente já sabe. E a gente já sabe que a dieta é a melhor maneira de modular também esse perfil dessas bactérias. Então, ficou tudo perfeito, porque hoje em dia a gente consegue. Só que a gente ainda tem muito que aprender. Isso está começando, esses testes que saíram agora, acabaram de sair no mercado, tem muita gente que não sabe interpretar o que fazer com esse resultado, né? E é isso que a gente está nesse momento aí tentando descobrir. A gente já sabe, a ciência já sabe que tem perfil de bactérias diferentes para diversas doenças. Então, por exemplo, no obeso, se você é um paciente obeso, você tem um perfil de bactérias característico. Se você tem autismo, você tem um perfil característico. Se você tem doença inflamatória intestinal, tem um intestino irritável. Então, cada doença vai ter aí um perfil, a gente já sabe o do saudável e dessas variações. Só que agora acho que o próximo passo é começar a entender o que fazer com isso, né? Então esse é o nosso desafio. Então como eu vou modular isso, com que dando probiótico, com a dieta, como que eu vou fazer isso? E também entender um pouco o que essas bactérias estão produzindo e a gente absorvendo, né? Porque a ciência até então estava mais caracterizando elas. Perfeito. Né? Como que é o seu atendimento na clínica, no dia a dia? Lógico que eu acabo recebendo muitos pacientes com intestino irritável, doença inflamatória intestinal, essas questões
bem que a gente chama de disbiose, que é esse desequilíbrio dessas bactérias intestinais, e geram um monte de sintomas. Então, é o que mais chega para mim. Mas o intestino, no fim, está ligado com tudo. Então, se eu pego um paciente obeso, eu vou ter que pensar no intestino dele. Se eu pego um paciente que tem muita compulsão, uma coisa mais comportamental, eu vou ter que focar no intestino dele. Autoimune, tá ligado ao intestino. Então, no fim, atende meio que de tudo, só que a gente faz esse olhar focado ali para começar a tratar o intestino para fazer as outras estratégias, né? E daí isso tanto faz, se a pessoa tem um exame desses em mãos, se não tem. Eu tenho meus atendimentos com a Rita, que a gente faz um atendimento integrado, que aí sim é olhado junto com o teste genético, que é um outro teste que vai avaliar também o seu perfil genético, seus riscos para algumas doenças, e às vezes a gente cruza essas informações das bactérias do intestino com a genética e vai fazendo cada vez mais um atendimento muito personalizado. Porque às vezes é a alma do negócio, né? É a alma do negócio. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. Sim. Então eu posso comer um alimento abacate, que é bom, super saudável, mas às vezes para você ele não é saudável naquele momento. E isso tem a ver com essas particularidades, inclusive com o intestino. Sem dúvida mesmo. E é legal, porque é um assunto quase que infinito, tendo em vista que a gente está no começo da coisa, né? É um estudo, ou é uma técnica, ou uma especialidade que tem menos, talvez, de 15 anos, né? E a coisa tende a crescer, a gente tende a achar situações para um bem-estar melhor devido ao intestino. Sim, certo? Isso na clínica a gente já vê bastante, nossa, inclusive eu tenho um curso com a Rita que é sobre uma dieta, a gente vai fazer um episódio só sobre essa dieta Low FODMAPs. Legal. Mas a gente tem um retorno muito grande, nossa, melhorei demais, melhorar questões intestinais de melhorar a vida inteira, tanto o humor, quanto a capacidade de foco, quanto a perda de peso. Então, isso impacta muito no ser humano, né, como um todo. E além de tudo, essa ciência chegando também mexe um pouco em algumas negócios, né, mercado, assim, a oportunidade para vários negócios crescerem em torno disso, né? Então, desde produtos, né, porque até então a gente tinha poucos produtos de probiótico, pré-biótico aqui no Brasil, e eu acho que agora é um mercado em expansão, mercado, né, que começa a crescer, dos testes, e tudo isso para beneficiar mesmo a saúde. A gente está numa estaca de 0 a 10. Qual é o nosso patamar no momento em relação a esse assunto? Tem muita coisa para vir ainda, né? Eu acho que a gente está num 6, assim, tem muita coisa. Quem ficar aqui acompanhando a gente no podcast vai ver o quanto que isso é amplo, esse assunto é amplo, e o quanto a gente ainda está descobrindo, porque a gente já sabe muito esse mundo da microbiota, que são as bactérias, mas a gente sabe, hoje em dia já tem estudo mostrando do impacto dos fungos no nosso intestino, então é quase que um outro universo dentro de nós. Sabe? E é uma coisa constante, né? Entra dia, sai dia, a gente tem novidades sobre esse assunto, né? Tem literaturas novas, estudos novos. Foi interessante que ontem, eu preparando aqui a pauta para os nossos episódios, eu coloquei lá no PubMed, que é uma plataforma onde a gente se informa muito sobre os artigos científicos. E em 2019, eu acho que tiveram, assim, 8.000 artigos só sobre microbiota. Eu tinha colocado microbiota, a palavra, né? E em 2018, tinham 5.000. Então, assim, praticamente dobrou o número de publicações desse assunto nessas bases científicas, né? Cada vez mais os cientistas estão querendo entender qual que é o papel, né? Não é à toa que a gente tem trilhões de bactérias no intestino, é muito mais do que a gente tem de células no corpo. Então, o impacto dessas bactérias é muito importante mesmo, e não tinha como a gente não começar a olhar para isso. Sem dúvida alguma. E é por isso, então, que a gente começa o GutCast, um podcast super focado, né, nesse tema. E qual vai ser o próximo episódio? Vamos começar por onde? Então, eu queria começar até porque, como eu falei, a ideia aqui é ser para profissional e também para os ouvintes que estão querendo entender mais a sua própria saúde, né?
Então, vou começar falando de desbiose, que acho que é um termo que muita gente já ouviu por aí e que é o básico, assim, para a gente começar a entender de onde veio, como forma essa microbiota, o que é exatamente isso. Então, traduzir meio essa linguagem que a gente falou aqui. É meio que o começo de tudo, né? A partir do momento que a gente entender um pouco de desbiose, a gente passa tanto o profissional da área quanto uma pessoa, um paciente, ou então uma pessoa com conhecimento um pouco mais raso sobre o assunto. A partir desse ponto, ela consegue talvez embarcar nessa viagem. Sim, exatamente. Começar a entender o que é e quais os impactos. Eu sempre vou tentar puxar isso para nosso dia a dia, qual que é o impacto de sinais, sintomas, do que isso impacta na minha saúde, né, na prática. Porque, como eu falei antes, a minha aflição era que isso era uma ciência e eu não conseguia ver a aplicação dessa ciência na vida dos meus pacientes. Era a minha maior frustração de estar estudando um tema e por muitas vezes eu cheguei a me questionar, será que... Mas para que eu estou estudando isso, né? Onde isso vai me levar? Sendo que meu objetivo sempre foi atender e tentar melhorar a saúde de quem está me procurando, né? E daí até que esse dia chegou. Então, para mim, é realmente muito legal ver essa ciência crescendo e a gente podendo usar isso para a melhora da nossa saúde. Bom, então eu estou muito feliz de realizar esse projeto e ter mais um contato aí com vocês e poder realmente dividir e fazer uma troca mesmo, dividir o que eu conheço sobre esse assunto e saber a demanda de vocês também. Para isso, quem quiser falar comigo também, só seguir lá no meu Instagram, @KarinaLassal. E lá todo dia a gente posta coisas mais dinâmicas, mas sempre também focado nesse assunto. Então eu convido vocês para ficarem de olho aqui, que a gente vai dividir muito assunto legal.